Fonseca. Tranquilo ou não? Beleza? De boa. E aí? Pessoal, mais um episódio para vocês do Expressa 7, né? Um quadro que eu e o Rafa formulou aqui, né? Pra gente tocar no assunto sobre mentalidade, né? A gente fala sobre isso de uma forma mais independente, né? Sim. E agora a gente quer trazer algo bem maior para vocês, né? E abordar algumas ferramentas que a gente usa, né? Que a gente tem as formações aí. E quem sabe, né? Trazer mais interesse para vocês e fazer com que vocês se desenvolvam aí da melhor forma possível e também aprendam a se expressar, né? Hoje a gente vai querer trazer um conteúdo mais voltado para a prática, algo mais rápido, mais específico. Mas se vocês gostarem e quiserem, depois a gente traz mais a questão teórica, mais aprofundado, realmente Sim. o que é, e uma forma mais densa, né? Eu acredito que hoje a facilidade e o mundo, né, cara, ele se transforma de uma forma tão rápida que só a educação que a gente tem de escola, cara, o fundamental, o médio, até faculdade, deixa a desejar alguns pontos, principalmente no desenvolvimento humano, né? Sim. E é por conta dessas ferramentas que a gente decidiu abordar, né, dessa forma, que a mentalidade ela não tem um limite assim tão extenso, né? Então é a partir dessas ferramentas, dessas analogias que a gente consegue se aprofundar mais e a se conhecer e também a trabalhar e a ser um líder melhor, né? Ou um profissional ali da área que seja. E é por isso que hoje a gente vai falar de análise comportamental, né, Rafa? E isso, cara, a gente vai falar aí sobre uma das ferramentas que é utilizado, que é a nossa grande pesquisa ali, que é a nossa grande fonte que fala sobre o comportamento, que é a questão do DISC. A teoria DISC. A teoria DISC é uma teoria muito legal, ela é embasada e ela é muito antiga, então a gente tem muitas pessoas e principalmente a própria ferramenta se retroalimenta com os dados que vão sendo gerados, então é muito interessante esse resultado. Antes da gente poder se aprofundar mais sobre isso, né, ressaltar que quando a gente vai falar sobre o DISC, ele tem 4 dimensões e todos nós temos as 4 dimensões dentro da gente. Isso, assim como a gente estava falando sobre o mindset, né, lá no começo, nós temos os dois, né, Internalizado. andando dentro da gente aí, né? Em algum momento da vida a gente vai ter uma mente um pouco mais estagnada e em outros lugares a gente vai ter um pouco mais de crescimento, vai ter uma visão mais ampla. E no DISC é a mesma coisa. São 4 dimensões, só que as 4 dimensões fazem parte da mesma pessoa. A gente só divide para poder estudar e entender quais delas está evidenciado para a gente entender qual que é o nosso perfil comportamental. Eu posso fazer uma ponte até aqui e falar sobre os arquétipos, né? Sim. Os 12 arquétipos do ser humano, eles estão dentro de nós também. Só que ele vai ter um ou dois que vão predominar, que vão distinguir ali as nossas atitudes, a nossa forma de agir, de pensar, de executar as nossas tarefas. E a grande sacada está justamente nesse ponto. O comportamento, aquilo que é observado, a gente faz aquele paralelo como se fosse a ponta do iceberg. É o que está para fora. Então, quando a gente passa por uma ferramenta desse tipo, por uma avaliação, por qualquer coisa que estuda o comportamento, é importante a gente entender que ele é resultado do que está dentro. Por isso que ele é dividido, por isso que existem perguntas chaves, por isso que tem toda uma pesquisa que fundamenta o resultado do teste. Então é muito importante você saber que isso não é uma verdade absoluta, mas é uma forma de você olhar para você mesmo e poder entender quem você está sendo hoje. Ele não é uma ferramenta que chega e fala assim, você é assim. Não, você está assim. Então, o outro parênteses que eu queria deixar aberto é justamente esse. Não leve isso aí como algo que vai te rotular, e sim algo que vai te mostrar quem você está sendo nesse momento. É muito importante falar que as pessoas que buscam esse tipo de coisa, que buscam esse tipo de aperfeiçoamento, são pessoas que estão buscando alta performance. Elas tiveram a percepção de que a estagnação veio ali de alguma forma, né? Que o rótulo que elas estavam tendo ali no ambiente de trabalho, ou mesmo em casa, né, é algo que tem um fim, né? E que ela pode começar algo novo de outra forma. Sim. E o mundo está mudando, cara. Sim. Hoje as pequenas e médias empresas já estão enxergando isso com outros olhos. Claro que
os empreendedores primeiro, eles estão investindo muito mais em desenvolvimento, a gerência está investindo muito mais em desenvolvimento, a liderança e principalmente os funcionários que querem trabalhar nessas empresas. Então você pega empresas de tecnologia hoje, cara, praticamente 100% das empresas investem em desenvolvimento humano, porque elas sabem que a inovação, o posicionamento, o estar bem dentro da empresa depende muito da sua mentalidade. E elas entendem cada processo para aquela empresa rodar 100%, né? Rodar liso, né? Vamos dizer assim. Sim. E as empresas poderem oferecer para as pessoas as melhores condições dentro do perfil de cada um. Então, por exemplo, eu tenho uma vaga X. Qual que é o perfil comportamental que eu preciso ter dessa vaga? Você pode colocar a pessoa certa, que tem o perfil certo para te dar um resultado melhor, sem se estressar, sem demorar, sem conversar muito, dependendo daquilo que você precisa. E é a partir disso aí que a gente pode dar início, né, a começar a separar essas dimensões. Né? Sim. Mas pode terminar o que você fala. Não, cara, é justamente isso. Então eu ia dar um exemplo, né? Então vou pegar lá. Você é um vendedor. Só que se você for dominante e analítico, você vai ter alguns problemas. Ou vai demorar muito, ou o processo vai acabar sendo truncado ali. Né? Então, quer dizer, você precisa entender um pouco mais sobre o seu perfil para entender melhor aquilo que você pode usufruir dentro do seu trabalho, ou melhorar. Lembrando, tudo que é observado e tudo que é analisado tem a ver com tempo, tem a ver com existência. Então, se você tem um comportamento mais elevado, é porque você pratica aquilo por mais tempo. Então, se você quer mudar, é muito importante você saber que você vai ter que deixar de fazer coisas para fazer outras coisas. É o que a gente sempre toca aqui no final das contas, né? Cada escolha vai ter um preço. É isso aí, toda escolha tem um preço. E normalmente uma renúncia. Você tem que renunciar a algo. E isso é muito importante. Você tem que renunciar àquilo que não faz parte da sua jornada. É saber o que a gente vai ter que renunciar, né? E fazer isso como um dever, né? E no final das contas, a gente percebe que o nosso propósito é esse, né? A gente fazer o nosso dever, não tentar buscar, tentar transformar algo em alguma coisa muito, como é que eu posso falar? Alguma coisa muito transformacional, assim, entendeu? A gente primeiro tem que arrumar o nosso quarto, né? Fazer o que é de nossa responsabilidade e aí sim começar a dar sentido para a nossa vida, a dar sentido à servidão com as pessoas ao nosso redor. É isso aí, cara. Beleza, vamos lá. Agora que a gente fez essa introdução aí, vamos chegar realmente naquilo que importa, aquilo que vai trazer benefício para as pessoas. Fonseca, desseca um pouco pra gente a questão das 4 dimensões do DISC. Ok. Bom, vamos lá. As 4 dimensões se denominam as 4 letras, né? Que é o dominante, o influente, o estável e o analítico, né? Lógico que a gente está traduzindo para o português aqui. Sim, claro, claro. E essas 4 dimensões são para diversificar aquilo que eu falou anteriormente, né? Que são os comportamentos que estão dentro de nós, né? E a gente estava até conversando, né? Inclusive outras vezes a gente conversou muito sobre isso. E essas dimensões, por mais que elas sejam diferentes, por mais que elas tenham um foco em outro tipo de liderança, em outra execução, em alguns pontos ali elas podem até se assemelhar, né? Sim. E por isso que a gente deve ter muito cuidado na hora de trabalhar isso individualmente. Uhum. Então, para a gente dar alguns exemplos bem breves aqui, né? Dominante, o estilo de dominância, ele vai ser alguém que está visando correr risco, né? Que está visando a competitividade, que é alguém que ele quer saber que ele tenha o domínio ali por si só, entendeu? É um espírito de liderança muito forte ali. O exemplo que a gente pode ter aqui é o Bernardinho, né? Bernardinho, nossa, um exemplo muito grande. É muito grande, cara. E eu vi até um TED dele uma vez e ele consegue deixar isso bem claro, né? Então é uma pessoa enérgica, entendeu? Ela quer saber do processo, ela quer saber de ponta a ponta como está sendo, entendeu? É alguém que vai cobrar de você, é alguém que vai ser bem proativo, entendeu? Em tudo que ele for fazer, entendeu? O influente, né, como dá pra gente imaginar, né? É uma das letras que eu tenho mais alto. É isso aí. É alguém que, como
posso dizer? É um temperamento mais fleumático, né? Ele gosta de conversar, ele gosta de interagir. Sim. Né? Por mais que às vezes não seja necessário ali no processo de trabalho, ele faz isso, ele consegue deixar a situação um pouco mais descontraída, né? Ele consegue interagir melhor, ele consegue se posicionar melhor. Interação. Isso é uma palavra também importante. Então a influencer, ele tem muito essa questão da fala e da existência naquele espaço. Não é só a questão do falar, não é a tagarelagem, mas sim saber se posicionar, saber conversar, saber estar com as pessoas. Eles são ótimos comunicadores. Então a pessoa que tem um influente mais alto, ele consegue fazer toda essa dinâmica. Só que lembrando, se você for só influente, você vai ficar em déficit de outros comportamentos. Todas as dimensões existem comportamentos típicos. Só que o comportamento ele é prismático. Você olha para ele e você fala, pô, esse comportamento pode ser legal e o mesmo comportamento pode não ser legal. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Uma pessoa que é influente, que fala muito. Em determinadas situações, falar muito é bom. Então, por exemplo, se você é um bom comunicador e você trabalha em vendas, top, perfeito, vai funcionar muito bem. Um exemplo aqui, bem rápido, é o Jordan Belfort, né? O Lobo de Wall Street. Cara. A gente consegue ver isso aí nos filmes, né? Nos documentários aí que ele apareceu, que é alguém que vendia muito e gostava de conversar, né? Ele usava a comunicação para ter o melhor trabalho de todos ali. É isso aí. Só que em outras situações, a comunicação pode ser um problema. Então, por exemplo, você vai pescar, tá todo mundo na beiradinha quietinho ali pescando, e você começa a falar sem parar, vai incomodar todo mundo. Ou você está no seu trabalho, você precisa se concentrar muito para fazer aquilo, e as pessoas conversando à sua volta. Então, quer dizer, dependendo aonde você aplica o comportamento, ele pode trazer benefício ou não. Então, é um prisma que você precisa olhar. O seu comportamento é uma força ou ele é uma fraqueza? Sim. Então, quando você passa por essa ferramenta do DISC, você vai entender melhor essas dinâmicas. Porque ele vai te mostrar se você está exacerbando muito no seu comportamento ou não. É muito legal sobre isso. E como a gente sempre diz, né? Não é focando na parte negativa, né? É focando na solução que a gente deve encontrar. Uhum. Né? E o próximo, né? Que é o meu maior índice, é o estável, né? É uma pessoa que tem ali é mais flexível, né? É alguém mais colérico, no caso. É alguém que tem a tomada de decisão um pouco mais delicada, é alguém mais equilibrado, né? Você não vai ver essa pessoa falando muito, né? Ou tendo alguns casos aí de pico de desconcentração, etc. Arrisca menos. Arrisca menos. É alguém que ali, como a gente falou antes, né? Ela consegue analisar melhor a situação. Uhum. Ela tem o tempo de decisão dela é um pouco mais trabalhado. É isso aí. E a grande pegada desse comportamento é a visão de futuro. Então, normalmente essas pessoas conseguem enxergar mais longe. Justamente porque ela pondera mais, ela é mais equilibrada. A execução é focada no longo prazo. E a execução é focada no longo prazo. Então você consegue ter uma previsibilidade do futuro muito melhor se você tiver esse comportamento. É muito legal. Essa dimensão, né? É ótimo. Um exemplo que a gente pode dar aqui são líderes religiosos, né? Alguns líderes políticos também que foram marcados aí por conta da tomada de decisão que tinham, por causa de como eles se comportavam, né, diante de todo o mundo, e por isso são destacados como estáveis, né? Sim, é legal isso aí. Agora, por último, né, letra C, que é o analítico, né? Quando a gente fala, a gente já consegue pensar no que seria, né? É alguém mais metódico, mais cirúrgico, né, que tem o domínio ali dos números, da porcentagem, né, da especificidade. É isso aí. Normalmente deixa um pouco o sentimento de lado, é mais racional, é alguém que é mais frio em alguns aspectos. Então é uma pessoa que calcula muito, é uma pessoa que entende muito, é uma pessoa que estuda muito. Cara, o nível teórico dessa pessoa é exacerbado, é lá em cima.
Então, a gente está dando alguns exemplos das dimensões e provavelmente na cabeça de vocês estão passando alguém que você lembrou que é muito marcante sobre isso. Inclusive agora, quando eu trabalhava de estagiário, né, no fórum, né, muitas vezes eu tinha que dar informações para as pessoas ali, etc. Às vezes até para um promotor, para um juiz, etc. E muitas vezes eu tive que lembrar de alguma coisa assim que para mim era passageiro e era algo muito bem específico, né? Que às vezes a gente fala, quem que vai perguntar sobre isso, né? E sempre tem alguém que vai perguntar. Sempre tem alguém que vai ser mais metódico, como eu sempre digo aqui. E quando você está num ambiente que tende a ter mais pessoas assim, né? Vamos supor, escritório de contabilidade, etc. Vai ser alguém que vai te perguntar coisas mais específicas, né? Vai ser alguém que vai... Como é que eu posso dizer, cara? Não é alguém que vai pegar pesado, mas ele vai fazer você olhar por outros olhos. Uhum. E uma pessoa que detinha, né, essa dimensão era o próprio Einstein. Sim. O cara... Ele criou a teoria da relatividade, né? Isso aí. Isso aí, cara. Então, para a gente poder finalizar a questão das 4 dimensões, é importante você entender que, eu não vou falar a palavra ideal, mas seria interessante se dentro da gente fosse 25% para cada uma. Porque a gente teria um pouquinho de comportamento variado e esses comportamentos, quando são bem aproveitados, eles se unem, né, cara? Quando a gente coloca lado a lado as 4 dimensões, ela sempre anda em parzinho. Só que a sacada é que sempre o parzinho é o que está do lado. Se você pegar os dos extremos, já começa a dar problema. Você já começa a ter comportamentos muito adversos na mesma pessoa. Aí a água é mais profunda, exatamente. Né? O trabalho vai ser um pouco mais complexo. Exatamente. Mas é interessante, porque tem pessoas que têm 2, às vezes 3 dimensões que são mais elevadas. E dependendo do que você quer na sua vida, as metas que você tem que atingir, o que você precisa fazer, há momentos na sua vida que você precisa mudar. Então eu vou dar um exemplo, tá? Exatamente agora, nesse momento da minha vida, eu estou tendo que empreender porque eu vou lançar meu treinamento. Então, a minha questão da dominância, da influência, ela está sendo erguida de propósito para que eu possa me posicionar, para que eu possa ter comportamentos que condizem com aquele perfil de pessoa que eu preciso ser para atingir os objetivos que eu quero. Eu passo pela mesma situação hoje, Rafa. É isso aí. Então, a gente está em meio a algumas reformulações aqui e a gente está aqui gravando mais um vídeo, mais um conteúdo. E para a gente alcançar as pessoas que realmente a gente sabe que vai ter interesse, a gente precisa manjar, aí, precisa entender de comunicação, precisa entender de influência, né, e fazer com que tudo seja bem direcionado, né? Se a gente colocasse só os números aqui, provavelmente o resultado ia ser outro. E aí qual que é a grande pegada? Não é fácil. Necessita de dedicação, necessita empenho, você tem que ter um planejamento bem definido das coisas que você precisa, aonde você quer chegar, das suas metas, da trajetória, indicadores, para você poder virar para você e falar assim, ó, quem que eu preciso ser para ter aquilo que eu desejo. E aí você vai se moldar para aquilo. É uma pegada muito forte. Por isso, aí eu vou reforçar a frase que eu sempre falei desde o começo, e é um dos motivos do podcast existir. A gente está buscando sempre pessoas que querem as mesmas coisas que a gente. E é por isso que a gente fala sobre esses assuntos. É muito importante tocar as pessoas de maneira correta. E a gente está buscando pessoas que querem se desenvolver. Sim. Se você for essa pessoa que está numa pegada de se desenvolver, que quer alcançar o próximo nível, que quer ter resultado, que quer olhar para você mesmo e falar assim, ó, eu estou conseguindo fazer, a gente está se dispondo aqui para poder te ajudar. A gente tem uma plataforma, dentro dessa plataforma a gente tem vários níveis de DISC e a gente pode estar aplicando aí com você. Quem tiver interesse, ó, a gente vai deixar aqui embaixo um link para você poder acessar e conversar com a gente. Então a gente está aberto aí. O Fonseca tem um processo de mentoria dele
Exatamente. que ajuda nesse desenvolvimento. E eu tenho meu treinamento fora também, que eu tenho as minhas sessões de coaching, que eu posso ajudar também nesse processo. Isso aí. Então, se você se interessou, achou legal a metodologia, a gente está se abrindo aqui para poder recepcionar você e ajudar você a sair do nível que você está, independente do que seja, para se moldar a melhor versão, né? a sua melhor versão. Só para deixar mais claro aqui, eu e o Rafa, a gente trabalha pelo Instagram também, né? A partir de lá você pode ter um contato maior com ele e agendar a sua sessão aí, tanto de psicologia quanto envolvendo coaching. E comigo a mesma coisa, você pode ter acesso aos conteúdos de graça que tem por lá, tanto no Telegram quanto no Instagram, e ver a nossa jornada, né, durante o dia aí, tirar sua dúvida e quem sabe fazer parte da nossa mentoria e ter a performance de excelência aí que você está buscando. É isso aí. Fechou? Fechou? É isso aí, Rafa. Valeu você, cara. Valeu. É Tamo nóis. junto.